Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz sublime de Jesus possa nos abençoar nestes minutos que iremos passar juntos, tentando tratar de um dos grandes enigmas que a criatura humana tem enfrentado desde que atingiu ao estágio de consciência humana. O que seria perdoar? É essa palavra que nos traz a noção de fazer um périplo em torno de uma ação, de doar-se um pouco mais. O perdonare, como diziam os antigos romanos nos tempos bem recuados. Perdoar continua sendo um grande desafio. E Jesus foi, sem dúvida, aquele que tentou e que segue tentando quebrar o paradigma da lei de Talião, que ainda nos caracteriza ainda nos dias de hoje. A lexis talionis, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus foi além. E mesmo naqueles tempos, 2000 anos atrás, como nos tempos atuais, ele nos propõe algo completamente diferenciado que vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 43 a 47, nos trazendo algo enigmático, mas na verdade desafiador. Aprendestes que foi dito, disse o Mestre, amarás o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagões? Estas narrativas que vamos encontrar no Evangelho de Mateus, mesmo nós nos declarando espíritas cristãos e aqueles pertencentes a outras doutrinas que têm esta regra de ouro como uma forma de conduzir-se ao longo das nossas vidas de relacionamento, ela é verdadeiramente desafiadora. Embora saibamos tudo isto que o Mestre nos trouxe e que está muito bem contido no Evangelho de Mateus, muitas vezes, quando somos colocados contra a parede e nas situações mais inusitadas, percebemos que ainda há um grande guerreiro, uma grande guerreira dentro de nós, querendo implementar a lexis talionis, a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou também. Veja como somos ainda estes guerreiros do passado. Há uma proposta que, sem dúvida, talvez tenha passado de uma forma muito rápida para aqueles que não percebem que em cada dito do Mestre existem mensagens tão profundas que, se estudadas de uma forma mais aprofundada, vamos perceber a grandeza destes ensinamentos que seguem ecoando a cada um de nós que nos declaramos, como havíamos mencionado, cristãos, ainda de uma forma desafiadora. No Código da Montanha, no Sermão do Monte, ali no Evangelho de Mateus, também no capítulo 5, vamos encontrar talvez uma proposta ofertada por Jesus que nos trará algum tipo de mapa, algum tipo de plataforma necessária para que a gente possa, estudando o Código do Monte e aplicando à nossa vida, encontrarmos as melhores soluções para que a arte do perdão e, consequentemente, a libertação possa se dar de uma forma mais efetiva, mais eficaz, mas mais ainda, mais amorosa.
Vamos então, nesses slides, tentar estabelecer aqui uma plataforma de amor para a edificação do monumento do perdão. Digo monumento porque é algo monumental, ainda por ser construído dentro de cada um de nós. E poderíamos aqui trazer 5 premissas. E nestas 5 premissas, vamos tentar encontrar as correlações junto ao Sermão da Montanha e percebendo quanto há a aprender com este homem chamado Jesus. A primeira premissa, humildade. A segunda, as lágrimas, o choro, as aflições. A terceira, a mansuetude. A quarta, a justiça. Não a justiça dos homens, que ainda é falha. Essa justiça consciencial que tenta se estabelecer dentro de cada um de nós, em total consonância, espírito com a alma, o self e a nossa própria consciência. E a misericórdia, como se fosse o ponto culminante para alcançarmos a arte do perdão total e a vitória sobre todas as paixões. E o caminho para esta solução tão necessária, que é o perdão, vai evocar, como havíamos mencionado, estes 5 passos amorosos para o alcance da sua intenção, para o alcance do seu desiderato. Então eu separei aqui para que a gente possa, vendo esses slides, de uma certa forma, fixarmos como se fosse uma espécie de um mapa, um roteirinho, uma bússola que eu possa seguir e me encaixar nesta proposta abençoada de Jesus, para que o perdão possa um dia alcançar com toda a plenitude espaço dentro do meu espírito. E o primeiro passo, como havíamos mencionado, a humildade. E aí eu faço a referência, bem-aventurados aos pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. E colocamos aqui que a humildade vai se afirmar como fundamental, uma vez que o orgulho é uma grande matriz do não perdão. O orgulhoso não perdoa, não leva desaforo para casa, de maneira alguma. Veja como muitas vezes somos nós estes orgulhosos. Talvez aqui façamos uma cara de paisagem, espíritas maravilhosos, mas quando as situações começam a borbulhar dentro da gente perdoa dos lábios para fora, mas não do coração para dentro. E estabelece-se então uma espécie de uma dicotomia entre atitude externa e sentimento íntimo, de como ainda nos situamos. Veja como estamos nos aprisionando e não há a libertação destes shackles, como é que é isso, meu Deus? Algemas. Dessas algemas do passado. Ainda estamos muito nos primeiros passos. Na pergunta 785, para quem participa do grupo do Livro dos Espíritos, uma clássica pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso do ser humano, do seu desenvolvimento? Orgulho e egoísmo. Os grandes males da humanidade. E o orgulho, por sua vez, nos impede de amar e vai nos aprisionar em suas malhas, nos impedindo a mobilidade e adiando a abertura do nosso coração a uma vida mais ampla, a uma vida mais plena. Mas chega em frente. Seguindo ainda, um segundo passo, eu traria as lágrimas. Bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque estes serão consolados. Não um choro, muitas vezes raivoso. Quem esteve na semana passada e escutou a palestra da nossa Sheila, ela muito claramente trouxe a diferenciação entre as 2 formas de aflição. Aqueles que se afligem porque o ego ainda está muito sobressaltado dentro da gente e tudo que está aí fora da nossa esfera de ação e do nosso controle, como crianças birrentas, nós nos afligimos. Mas por trás existem lições. Mas há um outro tipo de aflição, que a nossa Sheila muito bem explicou. Sabendo dos sofrimentos que muitas vezes, resultado das ações do pretérito e que nos alcançam no presente, percebemos de que Deus está no controle e a lei de justiça, de amor e de caridade vai
se desta forma, mais tranquilos, nos ubicarmos de uma forma mais serena dentro deste panorama que se está apresentando, encontraremos as melhores soluções. Porque o orgulho, ao contrário, e o orgulho abatido traz a informação que aqui mencionamos, vai abrir o campo para a expressão da emoção. No começo, aquele menino birrento, aquela criança birrenta, mas aí a dor tem a chance de se manifestar de uma forma muito mais saudável, rumo então à cura da alma. Quando a gente se aprisiona na prepotência, a dor se converte em um sofrimento muito silencioso. E muitas vezes, através de uma defesa egóica que se refugia em armaduras de não perdão sobre os pretextos de quem é que não se colocou uma vez com esse tipo de sentimento? É uma questão de honra, é uma questão de dignidade, é uma questão de justiça. E nós nos assumimos como portadores destas virtudes que, na verdade, existe um grande véu escondendo orgulho e egoísmo e muita prepotência por detrás. Seguimos em frente nas questões das lágrimas, dos aflitos. Viver de forma consciente, entendendo que estamos em fase de crescimento. É entender que a dor pode até ser dor, mas deixa de se eternizar no sofrimento. Estou lembrando muito da palestra da Sheila. E quem quiser assistir novamente, vale a pena. Desta forma, traz o slide. Eu gosto muito de falar, mas eu falei, dessa vez eu vou colocar os slides, porque as pessoas vão fixar. Quando a gente fala, as pessoas esquecem. Então, desta forma, estamos autorizados até a prantear, até a chorar. Normal. Lógico, passamos pelos sofrimentos, pelas dificuldades da vida, sem a vergonha de termos errados, porque estamos numa escola e ainda somos muito imaturos. Somos aprendizes, mas sem as queixas costumeiras de que nos utilizamos. Choro sem cristalização na dor e muito distante do desespero. Veja como é diferente o tipo de aflição que eu posso ter. Uma aflição diferenciada, uma dor diferenciada. Eu sei e tenho absoluta confiança em Deus, de que Ele está no controle de todas as situações que me acontecem e todas as propostas que ali estão propostas e se apresentam são para o meu crescimento, se estas eu não as causei. Porque muitas vezes eu sou o grande artífice dessas situações. Na verdade, sou sempre, mas algumas estão em causas anteriores, em vidas anteriores e que renascem, que reaparecem no atual momento como uma grande escola para que eu possa crescer. Segue em frente, seguindo o rumo das bem-aventuranças, e Jesus nos propõe, uma vez que a humildade está ali nos convidando a sermos diferentes dos orgulhosos e dos egoístas, naturalmente iremos enfrentar as situações das dores, as aflições, mas aflições conscientes, e aí, com a confiança irrestrita em Deus, e eu acereno meu coração, porque a mansuetude passa a fazer parte do modus vivendi, de uma consciência mais desperta daquele que começa nesta escada ascensional a entender as questões relacionadas à vida verdadeira. O terceiro passo que nós propusemos, a mansidão. E aí, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, mais uma vez, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Esta terra íntima, ainda aflita, que não perdoa, que ainda está aprisionada, que ainda não conseguiu se libertar das questões do passado. A mansuetude, então, ela vai se mostrar indispensável na pavimentação do caminho do perdão. Indispensável. Acontece com muita frequência que, magoados, muitos de nós, a gente se apoia na raiva como uma espécie de expediente na resolução do conflito,
quando nos percebemos feridos. Olha que interessante. Mas eu vou além. Quando assim procedemos, sem mansidão, a gente perde a razão, se é que a gente tinha. E na melhor das hipóteses, nos igualamos àqueles que nos atacam. Pronto. Isso quando não nos excedemos nas nossas represálias exageradas. E aí a gente passa de vítima a algoz. E deste modo invertendo as posições dentro do conflito. Quantas vezes isso não acontece? Como diz a Bíblia, levante a mão quem é que nunca passou por uma situação desta. E por outro lado, segue, quando somos os protagonistas da atitude infeliz e não dispomos de uma certa serenidade, corremos o risco de reagir de uma forma exagerada contra nós mesmos, agravando os estados de culpa em vez de eliminá-los. Faz sentido? Veja como esta dinâmica íntima, interna, nos complica de uma forma impressionante. Tudo isso nos distanciando de um processo de serenidade necessários para que eu possa, percebendo as adversidades, alcançar não só o perdão ao próximo, mas o perdão a mim mesmo. Porque estamos em processo de crescimento. As culpas que se desenvolvem e muitas vezes nos aprisionando ao passado. Se Saulo, quando indo na estrada de Damasco tentando no seu desiderato, nas suas loucuras, na busca de massacrar os cristãos, não tivesse encontrado um mestre e cai do cavalo e logo ali ele fala: mestre, o que queres que eu faça? Não se cristalizou na culpa. Rapidamente mudou a posição. Não perdendo tempo nas situações que muitas vezes nos caracterizam, nas culpas, e não nos perdoarmos. E aí, em vez de nos libertarmos, nos aprisionamos às questões do passado e desenvolvendo muitas vezes sintonias mórbidas com espíritos que nos conhecem do passado e que nos conhecem como aqueles déspotas e nos percebem ainda como nós somos e como nós éramos. Veja como toda uma questão de sintonia vibratória também entra em cena nessas situações relacionadas ao não perdão e ao desenvolvimento das culpas que ainda fazem parte desta dinâmica emocional de todos nós. Mas segue ainda os pacíficos, porque a brandura, a mansuetude, ser pacífico, e colocamos aqui, isso não significa passividade, de maneira alguma. A mansuetude pode não solucionar por si mesma a culpa ou a mágoa, mas detém e muito, e botei aqui em negrito, destacando-se, o seu alastramento. A mansuetude não evita a dor, mas impede a fermentação desta mesma dor. Enfim, previne o emaranhamento que agrava a problemática, proporcionando um ambiente e uma paz para uma terapia transformadora e, deste modo, facilitando que o perdão continue a sua marcha. Perfeito? Seguimos agora para a quarta proposta que nós havíamos mencionado, a busca da justiça. Como havíamos falado, não a justiça dos homens, é esta que busca uma certa inteireza. Onde é que está escrita a lei de Deus? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Solange, que sabe todas as perguntas de cor e salteado. Aonde, Solange? Na consciência, viu? Não disse que ela sabia? Na consciência. Na consciência nós temos estas leis esculpidas dentro de cada um de nós. E aí vamos no quarto passo buscando esta justiça. Porque bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Se alguém nos violenta,
Sentimos necessidade de restaurar a harmonia interior quebrada com necessidade de justiça consciencial. Do mesmo modo, a consciência nos exige reparação justa quando lesamos a outra pessoa, a outra. É o fluxo desta justiça cósmica impressa em nossa alma, como esclarecem os bons espíritos sobre a indagação de Allan Kardec e que a nossa Solange respondeu com propriedade. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Quando nós somos violentados destas questões relacionadas aos ataques que ocorrem lá fora, de fora para dentro, e muitas vezes daqui de dentro para lá fora, e a mesmo as nossas culpas, os nossos embates que ocorrem intimamente, nas culpas, nos rancores, nos remorsos que ainda se dão, nós criamos todo um processo de não perdão, um processo de aprisionamento tão maléfico e que, como nós havíamos mencionado, criando sintonias mórbidas com o mundo espiritual inferior, que não quer o nosso progresso, porque nos conhece. Nós não fomos boas biscas, é verdade. Sinto informar. Embora talvez exista algum anjo aqui na plateia já, que tenha passado por todos os degraus. Monique já levantou a mão. Mas a gente percebe que existe todo um processo que precisa ser feito de construção. E cada um sabe aonde aperta o seu calo. Quando somos, muitas vezes, acionados pelas situações dificultosas lá fora e convidados à agressão, qual seria talvez a atitude que nós deveríamos tomar? Voltamos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 43 a 47. Ouvistes o passado que te disse, odiai os vossos inimigos, mas eu digo algo diferente, trouxe Jesus. Amai os vossos inimigos, orai por eles. Desenvolvei a humildade, a brandura, para que esta justiça consciencial, aproximando-se da lei de Deus que está esculpida dentro de cada um de nós, na consciência, possa estar de acordo com o nosso propósito maior de elevação na escala dos mundos e alcançando os mais altos valores de plenitude e felicidade íntima. Quando Mahatma Gandhi foi aprisionado e depois de muito tempo o guarda que abre a cela para que ele saísse pede perdão a ele. Ele disse, absolutamente, eu não o perdoo. O guarda leva um susto porque absolutamente fiquei ofendido. O nível de elevação moral já era outro, muito diferenciado. Porque a gente até pode falar, não, eu perdoo, mas por dentro está um vulcão. O vulcão de Krakatoa, um clássico lá da Indonésia. Então essas situações a gente vai percebendo como é que nós reagimos, como é que nós somos intimamente. Cada um de nós tem que fazer esta análise, porque desta forma vai se instalar aqueles que estamos buscando esta justiça consciencial, uma sede, uma fonte de uma justiça na alma, e nos impulsionar para a reparação por meio do perdão para nós mesmos e para o outro. Para nós mesmos e para o outro, nos libertando. Eu vi uma palestra de um pastor evangélico e de um padre há uns dias atrás. Eu comecei a perceber como é que eles falavam, como há uma similitude com as ideias espíritas. Quando eles falavam a respeito do perdão e da libertação. Quando nós não perdoamos, como nós nos aprisionamos às situações que foram, na verdade, convidativas para que nós pudéssemos fazer uma análise muito profunda, mas já visualizando o que o Mestre nos trouxe e talvez nos patamares mais inferiores, percebermos que quando nós não perdoamos, somos nós os grandes atingidos. Algumas pessoas vão falar assim, mas perdoar é esquecer as ofensas. Não, esquecer é uma questão de amnésia. É uma
questão de amnésia. Nós continuamos lembrando, mas nós interpretamos de uma forma completamente diferenciada. Eu posso ver uma ofensa que me foi aplicada e lembrar desta mesma ofensa com raiva, com ódio, com rancor, mesmo que eu fale, não, está tudo bem, paz e amor, já perdoei. Embora por dentro sejamos aquele vulcão, mas eu posso, de uma forma muito diferenciada, estar liberto desta questão, daquela questão que um dia me atingiu profundamente. Lógico que eu não estou falando que isso vai acontecer num piscar de olhos, num estalar de dedos, depois de uma palestra simplória, singela, como estamos tentando aqui propor, porque perdoar é um processo. Talvez começando pelos pequenos perdões, nós vamos nos acostumar aos grandes perdões. Aquele que não consegue perdoar, talvez, um prato quente que foi posto à mesa e uma comida talvez um pouco mais salgada, talvez não consiga perdoar de maneira alguma os grandes perdões. Comece com os pequenos perdões. Seja grato. Grato às situações que se ocorrem, que se passem. Isso é uma das cartas que Paulo envia a uma comunidade dos coríntios, falando em tudo dai graças. E ele traz situações antagônicas, as situações mais complexas e difíceis e as situações melhores. O fogo que queima, mas o fogo da mesma forma que acalenta a comida e que forja o metal. A pedra que segura, mas a pedra que traz o tropeço. Ele vai trazendo todas as situações, e Emmanuel descreve isso de uma forma bela, trazendo esta dicotomia, uma situação aparentemente negativa e outra positiva, fazendo um contraponto das situações, e Paulo extrapola, falando todas as circunstâncias que se apresentam para mim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Cristo de Deus para com o Senhor. Quem tem uma visão materialista e de uma só existência, não tem o menor sentido. Mas nós temos a reencarnação. A doutrina espírita, ela é reencarnacionista e mostra a solidariedade entre as encarnações, mostrando que a causa que fizemos resultará de um efeito no futuro. Semeadura é livre, mas teremos que colher. Se estamos colhendo, deem graças, porque já chegou a hora de pagar as faturas para com esta justiça consciencial que existe dentro de cada um de nós. Essa lei divina que pede inteireza, que pede como um fio de prumo aqueles construtores, e tem muitos contractors aqui, eu sei, coloca um fio de prumo para você ver se está tudo retinho, no nível certo. Nós buscamos esta inteireza dentro de nós. Um equilíbrio intelecto, moral, psicológico, necessário para que a gente possa melhor caminhar pela existência. E aí, alcançando todos esses patamares, vamos ganhar um pouco mais de entendimento, abrindo o coração, distribuindo o coração, e vamos para a quinta proposta do Evangelho de Mateus, quando nos traz a questão da misericórdia. Distribuir o coração. Botar a mão no peito, acionando o chakra cardíaco, como se fosse numa atitude instintiva. Falo do fundo do meu coração que eu quero a paz, que eu quero me perdoar, que eu quero perdoar o próximo, que eu te amo. Do fundo do coração. E este quinto passo, bem-aventurados os misericordiosos, porque a misericórdia é a arte de sentir a vida pela via profunda do coração. É a experiência do sentimento que se desborda para a vida. Fala de uma dimensão que se comunica por este, como havíamos mencionado, o chakra central, como se fosse uma coisa instinta. É a nossa identidade sentimental, a tal ponto que, quando falamos sobre quem nós somos, levamos instintivamente a mão ao peito num gesto inconsciente de confirmação.
Logicamente, se não somos psicopatas e fazemos um grande teatro. Estamos falando aqui de seres conscientes que percebem a necessidade de cumprirmos com estes degraus que Jesus nos propõe no Sermão do Monte, nos mostrando a necessidade de percorrermos estas plataformas, como se fosse essa escadinha ascensional, e alcançando a verdadeira plenitude. Logo, sentir com misericórdia vai implicar em envolver-se com profunda compaixão. Compaixão para consigo mesmo, eliminando as culpas tóxicas que nos aprisionam ao passado. Compaixão para com o outro, acabando com os ressentimentos. E então o caminho do perdão, mediado pelo amor que nos serve de matéria-prima, vai atingir então o ponto culminante de sua realização. Por meio de quê? Da misericórdia. Porque bem-aventurados são esses misericordiosos, que perdoam, porque estes receberão misericórdia. A caridade passa a ter outra significação. Não só uma decoreba da pergunta 886 do Livro dos Espíritos, como entendia Jesus a palavra caridade. Não. Ele nos traz, Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tão difícil de ser pôr em prática, mas factível e absolutamente possível, se não todas as falas do Mestre, elas seriam inócuas. Um dia ele nos disse: vós podeis fazer o que eu faço, e muito mais. Como eu confio nele, acredito profundamente nele, sei que é possível. Estou em processo de crescimento, é verdade, under construction, sob construção. Mas essa construção dá-se com uma reforma íntima, profunda, analisando ainda as falhas e diante das circunstâncias externas e das minhas reações internas, farei uma análise de como estou situado nos primeiros patamares da plataforma proposta ou já nas questões relacionadas à misericórdia, onde a compaixão passa a ser um verdadeiro componente da minha vida cotidiana para com todos que cercam a minha vida. Pequenos passos, small steps, pouco a pouco. Iremos cair, não tenho a menor dúvida, mas caiu, levanta. Quantas vezes eu cair, quantas vezes eu levantarei. O próprio Paulo fala. E tinha a absoluta consciência do bem que ele ansiava fazer, não conseguia fazer ainda. E do mal que ele já sabia que não deveria fazer, seguia fazendo. Mostrando ainda o processo de crescimento da criatura, analisando-se, auto-administrando-se, dando conta de uma administração interna, perceptível, porque o próprio nome do nosso centro, Conscious Living, vivendo conscientemente para que a gente possa aos poucos nos localizar numa posição de maior serenidade. Eu repito muito isso. Lá fora está uma loucura, mas aqui dentro eu tenho paz, eu tenho perdão, eu tenho compaixão. Eu sei que eu choro, eu sofro, são situações difíceis, mas já as encaro com mansuetude. Não mais com desespero e cristalização no choro, mas com entendimento. Não mais com passividade, mas com atividade nas minhas atitudes, nas minhas ações, para que aos poucos eu possa me libertar de mim mesmo, do homem velho que ainda não perdoa e que ainda usa a espada e o tacape. Talvez não de uma forma física, mas de outras formas. E aí vão surgir os movimentos restauradores da autocura. Aos poucos, alcançando estes estágios.
Auto-perdão com atitudes reparadoras em relação àqueles que sofreram a nossa ação negativa, com certeza isso existe. E o perdão ao outro, dando passos corajosos na estrada da vida. Mão dupla. Mão dupla. Tudo relacionado a uma libertação. E a uma proposta que nos coloca lá na frente. Lá na frente. Nos elevando na hierarquia dos mundos. Um dia. Percebemos então que a caminhada na estrada do perdão, como solução primordial, vai requerer a amorosidade como fundamento, se estabelecendo nas 5 etapas que referidas acima, anteriormente, como sugestões de soluções muito despretensiosas que trouxemos aqui. E colocamos a palavra amor na frente, porque são atitudes de amor quando estão pautadas e direcionadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amor, humildade. Amor, pranto dos aflitos, mas aflitos conscientes, que sabem que estão passando pelas situações, muitas vezes, de aprendizado, já desenvolvendo a mansidão, por isso o amor, mansidão, o amor, justiça e o amor, misericórdia. Há profunda correlação, então, nesse sentido, entre Jesus e Kardec, quando ele, Kardec, propõe 3 movimentos da alma para alcançarmos o perdão. E esse ano estamos fazendo os 160 anos de aniversário do livro O Céu e o Inferno, e no capítulo 7, se não me engano, no Código Penal da Vida Futura, os 33 artigos que nos trazem uma situação muito interessante, mostrando a justiça que estamos todos submetidos, incorrendo nas faltas que cometemos, mas submetidos à reparação necessária, com muita amorosidade, com muita misericórdia. E aí vamos vendo a humildade correspondendo a um verdadeiro arrependimento. O choro, as aflições, equivalente às expiações. E a misericórdia, a reparação. Muitas vezes, como diz o Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, nos arrependemos. Passamos a expiar. E aí, com a justiça da consciência mais alinhada com os propósitos da vida maior, a misericórdia entra em ação. E eu quero reparar. Não vou mais fazer os julgamentos, como Jesus, naquela praça pública, aponte o dedo, joga pedra aquele que não tiver pecado, porque todos nós possuímos ainda as situações a serem ajustados e necessitamos do perdão alheio e do perdão para conosco mesmo. E aí, nesta situação, nós vamos percebendo que há uma verdadeira libertação para um novo homem. O homem velho já não tem mais lugar. Há um homem novo nascendo, crescendo, chegando aos poucos a níveis conscienciais muito maiores. E aí, concluímos que a dinâmica do perdão, ela deve integrar muito bem estes 3 níveis de conteúdos amorosos. Trouxe o arrependimento, a expiação e a reparação, a misericórdia. A despeito destes elementos que apresentamos, no caso das bem-aventuranças, não se apresentarem numa espécie de uma sequência, essas etapas não se mostram estanques e absolutamente não estão separadas. Antes, ao contrário, precisam estar integradas de modo sincrônico, viabilizando o perdão até a sua conclusão, porque vamos ter essas confusões. Muitas vezes a misericórdia entra na frente, as situações do choro entram, e somos ainda muito confusos, complexos, difíceis. Esta sequência, para ser obedecida e percebida dentro do ser consciente, toma um certo tempo. Então, desta forma, se conseguirmos articular, como nos traz o texto, as 5 potências amorosas da alma, e trouxemos aí 5 partes das bem-aventuranças no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, de forma sinérgica, lograremos alcançar a conclusão do perdão com as suas consequências de crescimento, de leveza,
de plenitude e de paz. Talvez tenha sido por isso que Jesus tenha, no final das bem-aventuranças, tenha nos trazido: alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Passando por esses degraus, livres das questões do não perdão, não mais aprisionados. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, mostrando a necessidade das reconciliações, mostrando a necessidade do amar o inimigo, mostrando a necessidade de amar-se a si mesmo, no alto perdão necessário para que a gente possa crescer. Há uma espiritualidade imensa que nos observa, que torce por nós, porque já estiveram nas mesmas posições que nós estamos atualmente. Já passaram por essa estrada, sabem quão dolorosa e difícil é alcançar todos esses patamares, mas já passaram por ela exitosamente depois de vidas e vidas e vidas. Por isso, de uma forma incondicional, seguem conosco, nos auxiliando, nos orientando, nos instruindo. Basta o quê? Faz silêncio na alma. Ora, medita, conversa com Deus. Não desta forma como nós estamos falando. Silencia o teu coração. Pede ajuda. Mesmo que os nossos pedidos sejam ainda infantis e talvez não correspondam ao plano maior que está desenhado para a criatura humana, e que muitas vezes os nossos pedidos são muito rasos. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas Papai do Céu fala: meu filho, ainda não é para você. Não é isso que verdadeiramente você precisa. Pedi e obtereis, mas sabei pedir. Batei e abrir-se-vos-á, mas sabei bater na porta certa. Buscai e achareis. O que estamos buscando? O que temos buscado nos dias atuais? Será que os movimentos da prepotência, do orgulho, da ira, da inconformidade quando um ente querido se vai? Ele segue vivendo. Seu marido segue vivendo. O reencontro ocorrerá. Não tenha dúvida. Quantas vezes um filho pequeno, e na ordem natural dos tempos, um filho deve enterrar os pais, mas quando isso acontece, é ao contrário. E Leon Denis nos traz no capítulo 27 do livro O Problema do Ser, do destino e da dor, as consolações a respeito de uma fé valiosa, poderosa, que nos dá com a confiança irrestrita em Deus de que tudo está certo. O que diz o materialista e o ateísta quando percebe que o seu amor partiu? Desespero, angústia, solidão. Mas um dia todos nós nos encontraremos. Há uma das partes mais belas de um vídeo e de um caso real que aconteceu em um dos tribunais em novembro de 2003. Um dos homens mais difíceis, chamado Gary Ridgway. Muitos de vocês conhecem esse caso. Ele era um serial killer. Matou 48 mulheres de forma brutal. Chamado de Stoneface. Muitos de vocês vão conhecer. Ele vai até ao julgamento, onde, aceitando identificar onde estavam os restos mortais, os restos das suas vítimas, e declarando-se culpado dos 48 assassinatos, ele evadiu-se da pena de morte e foi prisão perpétua. Mas no julgamento final, alguns dos parentes das suas vítimas ali estavam,
e receberão o direito de pronunciarem-se. Muito ódio, muita dor, muito rancor. E ele, com um rosto absolutamente de pedra, parecia que não tinha nenhum sentimento, nenhum rancor, nenhum arrependimento de tudo que ali foi feito. Mas um dos senhores que ali apareceu, um dos últimos, diz: Senhor Ridgway, muita gente aqui o odeia. Eu não sou um destes. Era o pai de uma das meninas. O Senhor fez algo muito difícil para mim. Viver de acordo com o que eu aprendi no Evangelho de Jesus. Orai pelos inimigos, perdoai a todos. Mas eu consegui. Eu perdoo. Ele olha para aquele homem com total sinceridade, porque foi algo absolutamente emocionante. E foi o único que ele cai em choro. Ele se desarmou completamente e cai em choro. Uma pedra para todos os outros testemunhos, todas as outras testemunhas que massacraram ele. Sempre desejo que você vá para o inferno. Espero que você sofra eternamente no fogo do inferno, com as visões das penas eternas. E ele faz, aquele Senhor, nos mostrando o ápice das questões do perdão, exemplificando a caridade como é entendida por Jesus, na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão indistinto pelas ofensas. Chega um momento que Pedro pergunta ao mestre: quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Era um número cabalístico, 7, significando algo muito grande. Jesus fala 70 vezes 7. Alguns vão fazer a matemática, 490 vezes. Mas não é essa a matemática. Infinitamente, como nos propondo algo para ser exercitado constantemente, até que a nossa atitude natural seja nem sequer de perdoar, mas sequer de ter sido ofendido. Como disse Mahatma Gandhi, eu não necessito perdoá-lo, sequer fiquei ofendido. Um dia seremos nós. Fala para mim. Um dia seremos nós, verdadeiros cristãos, não da boca para fora, com boa memória para alguns textos, para algumas perguntas. Isso tudo é muito importante, sem dúvida, porque a gente consegue, de alguma forma, exemplificar. Mas repetindo o que Francisco de Assis falou, pratique, divulgue o Evangelho de todas as formas, utilize palavras, se necessário. Eu ia mostrar um vídeo, mas vou deixar a curiosidade de vocês. Talvez. O vídeo tem 3 minutos. É de chorar. Se tiverem um lençol aí, talvez. Porque é um vídeo muito emocionante. Não sei se a Biga... O que você acha, Biga? Então... Agora vai ter que passar. Ajoelhou, tem que rezar, Marcelo. Ups. Não tá. Fazer o... Acho que não passa. Eu não sei como tirar daqui e botar pra... O Yuri sabe. Yuri, vem cá. Perdoe-me. Ele se sentiu ofendido. Não tá indo pra lá? Tá aí. Vou fazer um driblar aqui, ó. Ah, perfeito. É para poder parar um pouquinho, só para... Ele está em inglês, mas eu acho que vocês vão conseguir pegar o sentimento. Eu não consegui achar com subtítulos em... É isso. Tá saindo o som. Não foi ele, calma. É porque tá aqui o som. Se não der, não tem problema. Tem sim. Mas o som tá tudo certo. Ah.
Uhum. É. Só tem que parar a música. Né? Eu acho que tem. Tá com a Pandora aberta? O que vocês estão? Aqui, ó. Isso. Pronto. Como é que você pôs o pai? Aqui. Isso. Demorou, mas foi. Vamos lá. On November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. É um vídeo poderoso, mas nos mostrando a capacidade do Espírito de se superar e, apesar das dores mais inenarráveis, seguir em frente, seguindo o que Jesus havia nos proposto. O perdão incondicional. Um dia, nós seremos esse pai, talvez num dos estágios mais felizes das nossas vidas, mas nos mostrando que se Ele conseguiu e Jesus nos propôs, todos nós poderemos um dia, em full capacity, com total capacidade, perdoar. Vimos a emoção que um amor sincero que saiu dos lábios daquele pai o alcançou. Como vemos nas reuniões mediúnicas, quando através dos diálogos ocorrem com muita sinceridade e vontade de tocar as fibras mais íntimas do espírito, ainda recalcitrante nas questões da maldade e do não perdão,
percebe a intenção verdadeira de que é momento, é hora de nos libertarmos. Perdoar é libertar-se. Perdão e libertação. Sigamos esta proposta. Muita paz. Você levantar a música. Obrigada, querido. Vamos convidar a todos os passistas.